Existem dois tipos de fome. Uma é a fome fisiológica, quando o seu corpo realmente está precisando ser nutrido. E um outro tipo de fome, que eu chamo de fome do buraco. Eu vou explicar. É aquela fome que aparece quando você está com um vazio interno, uma lacuna dentro de você, um buraco assim no centro do seu peito, e aí você compensa esse buraco fazendo o quê? Se alimentando. Isso acontece porque você tem dificuldade de lidar com a angústia, com a tristeza, com a ansiedade, e aí por não saber lidar com essas emoções, você encontra uma válvula de escape e acaba sendo a comida. Então bate a ansiedade e vem a chamada fome do buraco. Seu corpo nem está precisando ser nutrido, mas mentalmente, psicologicamente, vem uma fome avassaladora e você acaba tendo compulsão alimentar e comendo muito mais do que você precisava. Sabe de onde isso vem? De um vício que a gente tem de fugir das emoções que nos desafiam. Pensa comigo, em algum momento da sua infância você já deve ter sido convidado a se distrair quando estava frustrado. Olha ali o passarinho, toma aqui um pirulito, não chora não, não fica triste. Percebe como a gente tenta o tempo todo escapar das emoções negativas? Pode ser até que tenham te mandado algum dia, engole o choro, não vai chorar agora. Isso porque a gente tem muito medo de lidar com a ansiedade, com a angústia. Quando essas emoções chegam, porque a gente não sabe o que fazer com elas e porque a gente foi ensinado a se distrair delas, a primeira coisa que a gente faz é deixa eu buscar um prazer imediato, um alívio imediato, para poder sobrepor o desconforto dessas emoções. Então, é natural, como mecanismo de defesa às emoções desafiadoras, você buscar prazeres imediatos. E, gente, realmente, alimentar-se de coisas gostosas, né? Essa compulsão alimentar pode sim trazer um prazer imediato. O problema é que ela desequilibra seu corpo, depois vem a culpa e você não consegue estabelecer uma relação saudável com a comida e nem com o seu templo, que é o seu corpo, né? Você não consegue ficar com a sua saúde em dia porque você compensa as emoções que te desequilibram emocionalmente na busca por comida. Só que essa fome do buraco, ela te atrapalha pra caramba. Porque além de você não conseguir estabelecer essa relação saudável com os alimentos, você também deixa de criar a oportunidade de aprender a lidar com as suas emoções. Então você foge das emoções desafiadoras e por fugir, você não aprende a lidar com elas e você ainda se intoxica através da compulsão alimentar. Percebe que não traz nada de bom esse tipo de fome do buraco? Ela tapa a sua angústia por 3 segundos, 10 segundos, vai lá, 10 minutos que seja. Mas depois os efeitos são muito nocivos. E talvez você esteja vivendo esses picos de compulsão alimentar decorrentes de ansiedade, de angústia, e não está sabendo curar isso, porque você ainda não aprendeu aonde você tem que agir. Calma que eu vou te explicar, pensa comigo. Você resolve que não vai mais deixar essa fome do buraco te controlar. E aí você se compromete a fazer uma dieta muito saudável, super restritiva, e que não inclui nenhum dos alimentos que possam te fazer mal. Legal? Não. Sabe o que acontece depois? Você, na primeira ansiedade que seja um pouquinho maior, você vem com um pico de compulsão ainda maior do que aqueles que você tinha antes. Sabe como eu sei disso? Deixa eu te contar uma história. Quando eu tinha lá pelos meus 15 anos, eu entrei nessa. Eu restringi todo tipo de alimento que eu acreditava que pudesse me fazer mal. E olha que eu sempre fui uma pessoa gastronômica, que sempre tive muito apreço pelo sabor dos alimentos. Mas eu fui para um extremo e comecei a restringir esses alimentos porque eu percebi que todas as vezes que eu me sentia angustiada, com um vazio que eu não sabia de onde vinha, ou um pouco ansiosa ou irritada, eu descontava na comida. Eu falei, gente, isso não está legal. E qual foi a minha primeira reação? Tentar controlar a compulsão em si. Eu nem sabia de onde nascia a compulsão, então eu agi no lugar errado. De fato, eu comecei a restringir vários alimentos e criei uma relação com a comida que era muito restritiva. Como consequência disso, quando vieram as primeiras ansiedades um pouquinho maiores ou as primeiras angústias, eu tive picos enormes de compulsão alimentar, de comer sem nem sentir o gosto dos alimentos e, obviamente, numa proporção e numa quantidade infinitamente maior a que meu corpo precisava. E por alguns meses eu fiquei oscilando entre a restrição e a compulsão. Eu vejo que isso acontece com muitas pessoas. Quem vive uma vida muito restritiva, uma relação muito restritiva com os alimentos, tende depois a ter picos de compulsão. E aí essa pessoa oscila entre o desprazer que é viver a restrição
e o desprazer que é viver a culpa pós-compulsão. Ou seja, é ruim aqui e é ruim ali, né? Sabe o que me tirou dessa oscilação entre esses dois extremos? Yoga. Quando eu comecei a praticar yoga, pareceu mágica, gente. Porque as minhas emoções agora tinham espaço para serem observadas. Eu comecei a deixar de ter medo da minha ansiedade, medo da minha angústia, porque eu sabia que através da prática do yoga eu conseguia dissolver essas emoções. Então, num dia que eu estava irritada, num dia que eu estava ansiosa ou angustiada, eu comecei a usar o yoga como uma ferramenta para me equilibrar. Sem que eu percebesse, eu nem procurei o yoga para curar a compulsão alimentar, tá? Mas sem que eu percebesse, essas emoções de angústia e de ansiedade foram reduzindo, foram se dissolvendo e naturalmente eu consegui estabelecer uma relação muito saudável com o meu corpo. E o nosso corpo é o nosso templo, né? A gente precisa saber cuidar dele. Para isso a gente precisa ter uma relação que seja equilibrada com os alimentos. Hoje eu como de tudo. Eu não tenho uma dieta nada restritiva. Se numa segunda-feira eu quiser tomar uma taça de vinho e comer um brigadeiro, eu vou fazer sem culpa. Sabe por quê? Porque já não existe mais aquela oscilação entre a restrição e a compulsão. Eu aprendi a apreciar os alimentos e me permito comer todos eles, porém não tenho mais necessidade de exagerar ou de comer doses que me fazem mal. Então eu consigo ter uma base da minha dieta com escolha de alimentos que realmente me nutrem, mas sem precisar restringir os alimentos que eu como por puro prazer. E eu só consegui fazer isso por causa do yoga. E eu tô te contando isso porque talvez você esteja vivendo esse quadro de compulsão alimentar e esteja tentando compensar isso com a restrição. Não vai funcionar. Pode parar de tentar, não vai funcionar. Mas se você encontrar, como eu encontrei no yoga, algo que possa te ajudar a lidar com as suas emoções, sabendo que a compulsão, ela nasce na falta de gestão emocional, aí sim você vai estar curando no lugar certo, na raiz da questão. A compulsão, gente, ela é só uma consequência, percebe? A gente tem que atuar na causa. Então, vale a pena você começar a investigar quais são as possíveis ferramentas que podem te ajudar a ter uma intimidade melhor com as suas emoções, para que você possa começar a dissolver esses picos de emoção tão desequilibrados. Porque picos de emoções desequilibradas vão precisar ser compensados de alguma outra forma, com alguma válvula de escape. Se a sua tem sido a comida, ok, que bom que você está com consciência disso, mas saiba que o seu problema não é esse. O seu problema é a falta de gestão emocional. E aí fica aqui a minha sugestão. Eu encontrei o yoga e isso mudou radicalmente a minha relação com as minhas emoções e, consequentemente, a minha relação com os alimentos. Encontre uma ferramenta que, assim como o yoga e a meditação, te faça tão bem que permita que você possa curar o seu problema na raiz e não no sintoma.